Vamos lá, pessoal! Hoje eu decidi precificar um procedimento de ROF. Eu adquiri uma tecnologia nova pela Cota Saúde e Beleza. Só ela importa esse equipamento e junto desse equipamento também tem ativos, produtos com alta tecnologia que também eu adquiri através da Cota. Então agradecer aí a Cota por mais produtos, de qualidade que ele traz para nós cirurgiões dentistas e também para outras especialidades, que outros profissionais também realizam a ROF. E como eu adquiri há pouco tempo, eu ainda vou iniciar a precificação desse procedimento aqui no consultório e juntamente comigo, quem vai fazer a precificação é você, colega dentista. Então vamos lá. Deixa primeiramente eu colocar aqui o título da aula, Precificação. Oh my God. Precificação em ROF. Pronto. Agora só vou fixar. Então vamos lá. Eu sou a doutora Camila Fragata, para quem está me assistindo pela primeira vez. Já convido a seguir aqui o meu perfil. Eu falo sobre um assunto que muitas vezes não é abordado durante toda a nossa jornada odontológica e também deveria ser abordado na nossa família, na nossa casa, no período escolar, que é a parte de educação financeira. E quem tem um consultório odontológico sabe, dos desafios que a gente tem todos os dias, não só relacionados à parte clínica, mas também toda a parte de gerenciamento, de gestão, e dentro da parte de gestão a gente tem a gestão financeira. Então é isso que eu abordo aqui com vocês, essa gestão financeira para dentista de uma forma fácil de ser realizada. Hoje eu vou fazer a precificação de um procedimento e eu vou utilizar a ferramenta que eu desenvolvi. Eu, como dentista, vendo todos os desafios, eu desenvolvi uma ferramenta que fala, com nós dentistas, é específico da odontologia. Então, eu convido vocês hoje a conhecer essa ferramenta que eu desenvolvi. A parte da ferramenta, especificamente da precificação, que dentro dessa ferramenta você pode realizar uma gestão financeira eficiente e completa do seu consultório, desde a análise de um demonstrativo, onde você vai enxergar o caminho do dinheiro no seu consultório, mas também a construção do valor da sua hora, que é um dado super importante para você conhecer quanto que vale a hora do seu consultório, Cada vez que você para de atender, o seu consultório precisa que você pague por essa hora que está ociosa. Então, a partir do momento que você conhece o valor da sua hora, você vai começar a enxergar o seu consultório de uma forma que você precisa ser mais eficiente, você precisa se planejar no momento que você vai realizar um tratamento, para você não se perder durante o tratamento. Onde está esse material? Onde está essa ferramenta, esse equipamento? Que tudo isso, a partir do momento que você começa a perder a eficiência do seu trabalho lá no mocho, você está perdendo dinheiro, A gente vaza dinheiro do nosso consultório de várias formas. Uma delas é nessa perda de eficiência. Então, hoje eu vou precificar um tratamento que eu vou começar a realizar aqui no meu consultório e relacionado a essa parte de harmonização facial. Então, por exemplo, quem faz a ROF aí no consultório e faz procedimentos como microagulhamento, onde a gente vai preparar a pele, vamos utilizar um equipamento que vai microagulhar, então, e mais ativos que junto com o microagulhamento a gente vai melhorar aí. Quem faz ROF sabe quais são os efeitos, positivos de um microagulhamento, e ainda mais colocando ativos, substâncias aí para ajudar em todo esse gerenciamento da pele. Sabe que para realizar isso a gente utiliza tanto, e aí agora a gente vai começar a falar nessa abordagem financeira,
Então, para a gente precificar um procedimento parecido, né, o que eu vou utilizar não é o microagulhamento, é uma outra tecnologia que não precisa microagulhar, mas que vai ter os benefícios como o microagulhamento para permear a substância aí na pele. Então, para a gente começar a precificar um procedimento, você precisa começar a descrever, rastrear tudo que está dentro dele. A primeira coisa que a gente precisa entender é quanto tempo que você vai gastar do início ao final desse procedimento. Então, quanto tempo dura a sua sessão? No caso desse procedimento, nós vamos ter aí um tempo de sessão de 30 minutos a 45 minutos. E aí a gente precisa entender o quê? Quando você vai precificar, não adianta você só contabilizar o tempo que você está realmente lá realizando aquele procedimento. Então, por exemplo, vamos lá, uma abordagem que a maioria dos colegas já realiza. Um procedimento de dentística, uma restauração que você vai precificar, você não vai colocar lá o tempo que você realmente está fazendo a restauração. Você precisa entender que o paciente e o procedimento, para esse determinado procedimento, você vai gastar tanto tempo da sua hora clínica entre o paciente entrar na sua sala clínica, sentar, você fazer toda a parte de recepcionamento dele já, né, no mocho, anestesia, aí sim a fase da restauração, depois que terminou a restauração vai ter o ajuste, depois do ajuste você vai ter uma conversa lá com o paciente, então você sabe, a partir do momento que todos os dias você realiza um procedimento, quanto tempo que você fica do início ao final com esse paciente lá na cadeira, ou seja, pegando a hora clínica do seu consultório lá no mocho. Então, para uma restauração que você faça 1 hora e meia para determinada restauração. Para esse procedimento, o procedimento em si, a gente vai gastar mais ou menos uns 15 minutos. Porém, entre o paciente chegar, sentar, a gente fazer toda a higienização, fazer realmente o procedimento e depois liberar o paciente, então vamos colocar que nesse procedimento a gente fique uns 45 minutos com o paciente lá na cadeira, ok? É a primeira coisa. Por quê? Como a gente está falando de precificação, tudo que envolve o procedimento a gente precisa transformar ele em valor, dinheiro, ok? Então eu sei que eu demoro 45 minutos. Como que eu vou entender quanto que eu preciso pagar por consultório nesses 45 minutos? Para a gente fazer isso, a gente calcula o valor da hora, que através do valor da hora que a gente vai colocar todas as despesas estruturais do consultório, todos os impostos de funcionamento, tudo que a gente compra relacionado a investimento, tudo que a gente tem de despesa com a equipe, o seu salário como dono. Então, o valor da hora é uma forma de a gente conseguir colocar dentro dessa parte financeira todas essas despesas que não são aquelas despesas que você consegue mensurar no sentido de, para você fazer uma restauração, você não consegue falar quanto que você gasta de energia elétrica, quanto que você gasta para aquele procedimento com a conta de água, com o valor do salário da sua equipe. Então, a gente tem o valor da hora, uma forma de calcular e colocar todas essas despesas para que cada procedimento seja responsável por pagar por um pouco dessa estrutura do consultório. Então, você sabendo quanto tempo que você gasta no procedimento, você vai multiplicar pelo valor da sua hora. Então, é o primeiro valor que você vai obter na metodologia de precificação de um procedimento. Ok, não é só valor que a gente gasta relacionado ao tempo clínico. Dentro de cada procedimento, nós vamos realizar, a gente vai precisar utilizar materiais específicos para realizar o procedimento. Então, na restauração, a gente vai gastar a resina, o ácido, o primer, o adesivo, gaze, algodão, isolamento. Então, todos esses materiais, nós precisamos entender que ele tem um valor. E para cada procedimento, a gente vai precisar descrever esses materiais e computar na hora que a gente realiza a precificação. Então, hoje vocês estão aqui comigo para entender a precificação
de um tratamento novo que eu estou colocando aqui dentro do meu consultório. Então eu vou mostrar para vocês. O que vocês precisam entender? A primeira coisa que eu falei é que esse tratamento a gente vai utilizar este aparelho aqui. E eu não tô fazendo propaganda não pela Cota, tá? Embora sim, essa propaganda vai de graça porque os produtos da Cota, tanto os odontológicos quanto essa área de saúde e beleza, são produtos de extrema qualidade e a tecnologia também, né? Então, para esse procedimento eu vou utilizar esse aparelhinho aqui que se chama Live, tá? É plasma difusão e que ao invés de a gente microagulhar o paciente, com esse equipamento, a gente consegue fazer todo esse tratamento com uma permeação dos ativos. Então, a gente vai utilizar o equipamento e a gente vai utilizar, né, dentro da parte de finanças, isso a gente chama de custos variáveis, ou seja, todos aqueles custos inerentes ao procedimento. Então, numa restauração, a gente utiliza o quê? A resina. Nesse procedimento, eu vou utilizar isso daqui. Não sei se vocês já ouviram falar em ativos com exossomos, PDRN. É isso daqui que a Cota traz pra gente em relação a este procedimento. E aí, o que a gente precisa observar em relação aos materiais? O rendimento. Por quê? Através do rendimento, eu vou conseguir colocar um valor sobre o proporcional do produto que a gente vai utilizar. Então não adianta, como que você vai falar, por exemplo, você pega um tubo de resina, você sabe qual é o valor que você paga no tubo de resina, mas você precisa entender quanto que vale aquela porção de resina que você utiliza, que a gente chama isso, a gente vê o rendimento e a gente vê o valor proporcional. Da mesma forma, nesse procedimento, o que a gente vai fazer? Numa caixa dessa, nós temos 5 caixinhas e cada caixinha vem dois frasquinhos, que é o que a gente vai realizar o tratamento. Cada frasquinho, cada soma desses 2 frasquinhos que a gente precisa unir, dá pra gente realizar 3 sessões, tá? Mais ou menos 3 sessões para esse fim. Então, como que a gente vai fazer o cálculo? Eu vou agora mudar a câmera e vou colocar para vocês agora a ferramenta, porque através da ferramenta a gente consegue fazer esse cálculo de uma forma automatizada e mais fácil. A outra coisa que a gente utiliza para esse procedimento, além, né, do ativo principal, a gente vai utilizar gaze para a gente realizar toda a limpeza da pele antes do procedimento. Muitas vezes você pode utilizar lança-mão de água micelar, então a gente consegue fazer também um proporcional, né? Entender o rendimento de um tubo de água micelar para fazer primeiro a remoção da maquiagem, depois tem toda a parte de desinfecção que pode ser feito com clorexidina, com álcool 70, enfim. Mas eu vou colocar as coisas básicas para a gente conseguir fazer essa conversa que eu tento priorizar 30 minutos aqui de live para vocês que estão na hora do almoço. Outra coisa que a gente vai utilizar, no final desse procedimento, a gente também coloca essa máscara que tem agentes também que vão ajudar aí na pele, nessa parte aí de dar um glow, de fazer todo esse refinamento após, como se fosse um microagulhamento. Quem faz microagulhamento também depois pode lançar mão dessa máscara aqui facial que vai ajudar na hidratação, enfim. Para essa máscara, a gente tem essa caixinha e cada caixinha vem 5 máscaras. Então, são esses materiais que a gente vai utilizar para fazer esse tratamento aí de gerenciamento do envelhecimento da pele dos nossos pacientes. Então, agora eu vou mudar a câmera e vou colocar no meu computador para vocês verem a ferramenta e eu fazendo toda essa precificação com a ferramenta, ok? Então, deixa eu tirar daqui, eu tenho medo de desligar. Vamos virar. Calma.
tenho que virar aqui. Vamos colocar... Eu não consigo ver perguntas, tá? Caso vocês façam perguntas agora. Olha a baguncinha que está aqui o meu escritório. Caso vocês façam perguntas, eu não vou conseguir ver porque tampa aqui pra mim, tá? E agradecer já vocês que estão aí ativos, olhando a live. Se vocês quiserem compartilhar para outros colegas também terem acesso, né, a esse conteúdo que é tão importante. Então aqui vocês têm a visão geral da ferramenta, tá? Nessa ferramenta vocês vão ter a possibilidade de fazer uma gestão financeira completa do consultório, sem precisar ser um gestor formado, porque na ferramenta eu já desenvolvi tudo isso de forma automatizada, que na verdade vocês só vão precisar ter o trabalho de lançar o que entra e o que sai do consultório. Então a gente vai para a primeira parte, que é essa parte onde a gente faz o cálculo dos rendimentos, tá? Dos materiais. Então aqui, dos diversos tratamentos, deixa eu procurar a parte de ROF. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, até pra gente saber a parte da anestesia, né, quanto que rende e qual o valor de cada anestesia que a gente dá no paciente, os biomateriais, a parte de cimentação, de cirurgia, de clareamento, parte de dentística, endo, aqui, ó, ROF. Então, a gente tá aqui na área da ROF, tá? Eu zerei aqui os valores porque, gente, nós temos pacientes também aqui olhando os nossos vídeos, que eu acho bem legal para os pacientes também entenderem, né, todos os procedimentos que a gente realiza, dá valor, né, a cada tratamento que é feito dentro de um consultório, porque nos bastidores ninguém sabe, né, como é que é. É muita coisa envolvida para a gente realizar uma odontologia de excelência. Então eu vou colocar, gente, valores de exemplo, tá bom? Não vou colocar o valor de quanto que a gente realmente paga nos materiais, para que depois cada um... Só um pouquinho, gente, que eu vou ligar minha bateria que está acabando. Pronto. Então vai, voltando, como eu falei pra vocês, a primeira coisa que a gente precisa entender é o rendimento de cada material. E aí, é um trabalho assim, na ferramenta eu já descrevi todo o rendimento de todos os materiais que são utilizados dentro do consultório, mas cada pessoa, né, cada consultório tem a sua realidade. Então, muitas vezes o que eu utilizo pode não ser o que você utiliza. Então, você vai precisar personalizar no sentido assim, eu uso um tubete de resina que é diferente o rendimento do que você colocou aqui. Então, é só você vir e calibrar, tá bem? Então, vamos lá. Um beijinho. Oi, doutora Márcia. Pausou aí para almoçar? Que a senhora não para, quieta? Seja bem-vinda. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer, então, é esse tratamento aqui, ó. Esse tratamento da cota com exossomos e PDRN, que eu falei para você que uma caixa vem 5 kits. Então, aqui vocês vão ver que a gente tem a área para colocar a quantidade que vem por embalagem. Deixa eu aumentar aqui, bom, acho que fica melhor, né? Então, vocês vão ver uma área onde tem quantidade por embalagem. Então, na embalagem a gente tem 5 kits, eu já tinha colocado aqui. E quanto que custa essa embalagem com 5 kits? Atenção, gente, eu vou colocar um preço aleatório só para vocês entenderem, ok? Não vou passar preço da empresa. Então, vamos dizer que esse kit com 5 custe R$4.000, ok? Então, a própria ferramenta já vai dizer que o valor de cada kit são R$800. Aqui, ó, R$800. Eu vou diminuir porque não tá pegando toda a tela, né? Aqui. Então, vocês conseguem ver, para que o exossomos
que são 5 kits, cada kit custa R$4.000, então cada kit custa 800. Ok, já vimos o rendimento em relação ao valor de um kit. Vamos para a máscara. A máscara eu falei para vocês que também vem 5 máscaras. A caixa com 5 máscaras, vamos colocar um valor de exemplo, R$500. Então, cada máscara vai sair R$100, ok? Agora, entendendo essa parte de quanto que vale cada porção ou cada unidade que a gente vai utilizar desse material, nós vamos para a área específica do passo a passo desse procedimento. Então, no passo a passo do procedimento, então aqui, ó, vamos colocar aqui, seção com exossomos, ok? Da cota. E aí, o que a gente precisa entender que eu falei para vocês? A gente precisa entender qual o tempo que a gente gasta para a gente ter o valor, né, relacionado à nossa hora clínica e descrever os materiais utilizados. Então, em cada sessão, o que eu falei para vocês? Que uma ampola a gente vai conseguir fazer 3 sessões. Então, quer dizer que um kit a gente vai usar em cada sessão 1/3 dele, que é 0,33. Aqui já puxou o valor automático da área onde a gente faz o rendimento. Então, eu vou colocar só quanto que eu vou usar desse kit que vale R$800, que não é o valor, tá? Então, eu vou usar só 1/3 desse kit. Então, aqui ele já vai falar. Numa sessão só do produto de exossomos e PDRN, nós vamos ter um gasto, ó, vou voltar, só para vocês entenderem. Então, aqui, ele já puxou daquela parte onde a gente estava fazendo o rendimento, sabendo quanto que custa cada ampolinha. E aqui eu vou colocar, bom, dessa ampola numa sessão, o que a gente vai gastar? Só 1/3 dela. Então, cada sessão, ele automaticamente já vai dar aqui o valor, ó. R$264 com o material, com os ativos. Só de material, então, a gente vai utilizar um valor de R$264. Aí, eu falei pra vocês, tem uma forma de a gente fazer uma precificação que a gente não precisa ficar vendo, quanto que você gasta com gás, com rolete de algodão, com coisas menores. Tem como a gente fazer uma precificação de uma forma um pouquinho mais agilizada, tá? Mas se você, dentista, que tá usando a ferramenta, quer ver produto por produto que você utiliza dentro do consultório, por exemplo, a gaze, que a gente utilize de gaze, né? Lá na planilha dos rendimentos, eu consigo entender que um pacote de gaze que vem 500 gases num valor X, cada gaze vai me custar 4 centavos. Que a gente use nessa sessão umas 10 gases. Então, de gaze, a gente vai ter um custo de 40 centavos. Para a gente manipular esse material, a gente vai puxar ele com uma seringa de 1 ml. Então, uma seringa de 1 ml, vamos lá voltar porque o preço não veio para cá. Vamos lá para os preços dos materiais. Vamos ver aqui, ó. Conseguem ver que aqui a gente tem a parte da seringa, ó. Seringa de 1 ml. A seringa de 1 ml, uma caixa vem 100 seringas. Vamos dizer que a caixa de seringa custe R$20. Então, cada seringa vai sair por 20 centavos. Vamos voltar para a parte, então, da descrição dos materiais. Ok, já tá aqui, ó, 20 centavos. No caso desse procedimento, a gente vai utilizar uma seringa e cada seringa vai sair pra gente 20 centavos. No total, gente, de materiais, a gente vai ter um gasto com R$264,60. Só que para essa sessão, eu também quero dar um aditivo de usar aquela máscara facial no final,
tá? Para dar uma sensação relaxante para o paciente, uma experiência melhor e que também vai hidratar, vai dar benefícios. Então, na nossa precificação exemplificada, cada máscara saiu por R$100. A gente está usando uma. Então, nós temos também de custo R$100 da máscara. Então, aqui, vamos colocar só o tempo da sessão, que eu falei para vocês no início, né? Então, quanto tempo que você vai gastar do início ao fim na sessão? Sessão com os exossomas, sessão... Então, a gente vai gastar uma sessão e cada sessão, eu falei para vocês, vamos colocar 45 minutos. 45 minutos, ele já vai e automaticamente coloca que é um tempo de 0,8 horas. Passando dessa parte do passo a passo, e quem conhece a metodologia de gestão financeira para dentista, que eu dou mentoria e consultoria, e recebe essa ferramenta, sabe que a gente precisa, para precificar, descrever o procedimento, que é o que a gente fez agora. Depois de descrever o procedimento, que a gente sabe quanto tempo a gente gasta e todos os materiais inerentes e os seus valores, automaticamente ela vai para a área de precificação. Então vamos bater um pouquinho qual que é a metodologia da precificação para vocês terem uma ideia. Numa outra área da nossa ferramenta, você vai ter a possibilidade de fazer o valor da hora, tá? E ela vai puxar para a parte de precificação quanto que custa o seu consultório por hora, para pagar as despesas fixas, os impostos de funcionamento, os investimentos que você realiza, o salário que você quer ganhar. Então, ele já vai calcular e puxar para cá. E ok, aqui a gente realiza a precificação dos diversos procedimentos que tem um consultório. Vamos então para a área onde tem os procedimentos de Hoff. Aqui, ó. Então, aqui eu já coloquei o espaço para a gente precificar o procedimento de exossomos e PDRN, certo? Aumentei aqui para vocês entenderem bem. Então, lá da planilha, ele vai puxar aqui o valor que na parte do passo a passo, ele acabou já de 0,75, ele arredondou para 0,8, tá? Mas a gente consegue ver que, na verdade, ó, 45 minutos significa 0,75. É porque eu acabo arredondando. Então, vamos lá para os valores dos tratamentos. No valor do tratamento, quanto que eu falei? Eu gasto 45 minutos, ele vai multiplicar automaticamente pelo valor da hora e vai me falar, olha, para esse procedimento você gasta em tempo clínico R$135. Vamos ver a diferença, por exemplo, de um consultório que tem o valor de hora de R$80. Esse consultório que tem um valor de hora de R$80 vai ter um gasto clínico, né, de valor de hora de R$60. Porque ele vai multiplicar 0,75 por R$80 e vem e faz isso. Por isso, gente, que cada consultório tem que ter seu preço. Aqui, vocês já veem a diferença que cada consultório que tem suas despesas fixas inerentes vai gerar um valor de hora diferenciado. Então, só para vocês terem uma ideia, num procedimento que a gente gasta menos tempo, né? Uma sessão de 45 minutos é uma sessão menor. Mas olha para vocês entenderem só de gasto de hora. Vamos para uma prótese, que tem mais sessões. Deixa eu ver aqui. Uma prótese total definitiva. Que lá na planilha de rastreamento do procedimento, no total, entre uma sessão e finalizar até a última sessão, onde a gente faz os ajustes, enfim, que a gente gaste 6 horas e meia de tempo clínico. Quando a gente faz só esse valor com o valor de hora, né, de despesa, um consultório que gasta R$80 de hora clínica vai ter só nessa parte de custo R$520. Agora, por exemplo, um consultório que tem um custo com hora de R$180, olha a diferença que você vai ter só com gastos inerentes às despesas fixas.
Então, é muita discrepância, não tem como seu consultório cobrar o mesmo que o consultório do seu vizinho. Porque às vezes o seu vizinho não paga aluguel, o seu vizinho não investe em experiência de paciente, seu vizinho não tem equipe com auxiliar, secretária, e tudo isso entra nessa fase, ok? Então, vamos voltar agora para a parte da ROF, que vocês estão precificando comigo. Lembrando que são valores exemplificados, tá? Ok, então gastamos aí com... Oh, meu Deus, voltou. Aqui, ó. Então, gastamos com a parte de valor hora R$135. Só que não é só isso. Vocês viram que nós temos os custos inerentes a esse procedimento... R$264,60 com os ativos e todo o material de biossegurança, enfim, que a gente vai utilizar, tá? Aqui é uma área da ferramenta para você fazer uma precificação facilitada e que no momento eu não vou conversar com vocês sobre isso. Então, eu vou zerar aqui, tá bom? Zerando aqui, o próximo custo que a gente tem... Deixa eu ver aqui. 264. O próximo custo que entra é aquele custo que é da máscara, né? Que é aquela finalização legal que a gente vai proporcionar para o paciente. Nessa parte pode até entrar aqueles kits de higiene que a gente acaba dando para o paciente ou qualquer outro mimo, tá? Todos os custos inerentes a esse procedimento, tudo que você gasta, você precisa colocar aqui. Então, ela já puxou daquela parte da ferramenta. Só que lembra, gente, dentro da precificação não é só isso que vai entrar. A gente já juntou, então, todos os gastos com material e com hora clínica. Mas, lembra que vem os gastos no formato de percentual. E é essa parte que a gente precisa ter cuidado, porque não é um cálculo matemático simplificado, tá bom? E a ferramenta faz com vocês, eu vou zerar aqui só para vocês terem uma ideia. A ferramenta faz todo esse cálculo com vocês de forma automática. Então, se a gente não tivesse margem de lucro, se você não trabalha com máquina, e logicamente, né, quem não emite nota fiscal ou recibo tá errado. O preço final desse procedimento ia sair pra gente R$499,60, que são os custos com material, com a máscara, com a hora clínica. Porém, lembra que eu falei que o objetivo maior do consultório precificar e fazer uma gestão eficiente é que a gente comece a ter a nossa margem de lucro. A nossa margem de lucro na área de serviços está entre 20% e 30%. Então, o valor que nós teríamos de margem de lucro nesse procedimento são R$124,90, tá bom? Depois que você paga todas as despesas, recebe seu salário, paga os custos inerentes, sobraria R$124,90 de margem de lucro. Maquininha, vamos dizer que a sua máquina de cartão de crédito tem uma taxa de 3%. Então, para esse procedimento, nós teríamos que pagar para a empresa de cartão R$19,46. E vamos dizer que você ainda tenha 15% de imposto cada vez que você gera nota. Então, você vai pagar para o governo R$120,87 desse procedimento. No final, cada sessão com esses materiais, né, com esse procedimento de ROF, você deveria cobrar R$805,81. Vocês entendem agora que cada consultório tem o seu preço, né? Isso daqui, gente, preço é diferente de valor. Aqui é a primeira fase quando você vai imprimir o valor do seu tratamento. É uma fase objetiva. Menos do que isso, você vai começar a comprometer o quê primeiro? A sua margem de lucro. Depois que você baixar esse valor, você pode acabar não tendo dinheiro para pagar imposto, não tendo dinheiro para pagar sua maquininha e muito menos para pagar os custos inerentes a esse procedimento e as despesas. Por isso que muitas vezes você tem a sensação que você trabalha
entra dinheiro, mas não sobra no final. Porque tá entrando dinheiro, mas se está aquém do que os seus procedimentos devem ser cobrados, você vai acabar tendo prejuízo. Então, outra coisa que você consegue ver nessa ferramenta é começar, então, a fazer a valoração do seu procedimento. Ok, você sabe que você tem que cobrar R$805, mas eu vou começar a ver aí como que tá a nossa realidade, né, dos outros consultórios, quanto que eles estão cobrando. Muitas vezes o seu paciente não pode cobrar esse valor, ok. Então você fala assim, se eu não cobrar 800 e pouco e cobrar 750, você vai continuar tendo as despesas e os custos inerentes ao procedimento e vai ter um recálculo de nota fiscal, que no caso era 15%, 3% de maquininha, você não paga dentista parceiro nesse caso. Será que eu vou continuar lucrando? Sim, a ferramenta está mostrando que você vai lucrar, mais de 20% o seu lucro vai cair para 15%. Então você vai começar a entender, se você der um desconto para o seu paciente, você ainda não vai estar perdendo dinheiro. Você ainda vai ter dinheiro para pagar e honrar com todos os seus custos e despesas. Mas, se de repente você falar, aleatoriamente eu vou cobrar, se você não fizer a precificação e você tá cobrando por essa sessão R$450, porque meu colega cobra por N motivos. Você vai continuar tendo os mesmos custos e despesas, vai ter o recálculo aí do seu imposto, da sua máquina, e aí no final ele vai falar, olha, você não tá tendo lucro, você tá tendo um lucro negativo. Você vai descobrir que cada vez que você realizar esse procedimento no seu consultório, você vai estar tendo um prejuízo de R$130, que é o que acontece na maior parte dos consultórios que eu acabo dando consultoria, porque que eu trabalho tanto e eu sempre fico ou no 0 a 0, eu pago meus boletos, tudo, chega no final do mês, meu banco, eu vou olhar lá no meu banco, eu sempre tô no limite, né, do zero, ou então eu tô no negativo. Por quê? Porque cada vez que você trabalha, você acaba gerando esse prejuízo. E aqui, gente, agora deixa eu virar para falar com vocês, finalizar. Então aqui, gente, é a demonstração de apenas um procedimento que você realiza no seu consultório, né? O nosso consultório, embora muitos tenham especialidades, o nosso consultório abrange uma infinidade de procedimentos. Imagina que se você precifica aleatoriamente, empiricamente, né? Você não sabe se você está colocando naquele valor que você cobra do seu paciente tudo que você precisa honrar entre gastos, entre despesas, entre o seu salário como dona, entre a margem de lucro que você gostaria de ganhar, impostos, taxas de cartão. Imagina que cada procedimento que você tem no seu consultório, você precificou aleatoriamente e ele tá te dando micro e macro prejuízos. Você recebe do seu paciente, porque você tá cobrando dele, só que você tá recebendo um valor que é menor do que você necessita. Então, por isso que muitas vezes você acaba tendo esse caos aí, essa bagunça financeira, né? Você trabalha pra caramba, você tem a sua agenda completa, faz uma odontologia de excelência, mas você tá numa jornada aí com a sua profissão que não está te dando qualidade de vida através de você ter a sua parte financeira estabilizada, estável. E não adianta, gente, não adianta ser o melhor dentista do mundo se você é dono de um consultório que você não tem uma visão empresarial, né? A gente, dentro da área da saúde, muitas vezes a gente tem crenças que nos esbarram em relação ao dinheiro, né? Muitos colegas eu vejo que assim, na hora de fazer o planejamento clínico e de conversar com o paciente, fala com uma super autoridade. E aí, na hora que vai pular para a parte financeira, onde você vai passar o valor do seu tratamento, você passa insegurança.
porque você não conhece detalhadamente, financeiramente, o que o seu tratamento significa na parte financeira. Então, se você tiver clareza, não, o meu tratamento X, eu tenho todos esses gastos. Se o paciente vir conversar com você, ai doutora, mas no outro colega o valor é menor. Quem já não passou por isso? Eu passo isso no consultório. Nossa, doutora, mas o valor do seu tratamento é muito caro. Nos outros dentistas, o valor que eu ia pagar era metade. Ok. Não tá errado, não significa que o outro colega dentista está cobrando errado. Mas muitas vezes esse colega dentista não tem a mesma realidade financeira que você tem, porque você trabalha com material diferenciado, porque você tem uma equipe formada com auxiliar, com estagiário, com secretária, porque a sua vida pessoal demanda um salário como dona maior. Às vezes quem está cobrando menos é um dentista que está iniciando, que não tem uma família já consolidada, com filhos, com tudo. O padrão de vida dele é diferente. Às vezes ele até vive com os pais, né? Então o padrão de vida desse dentista é diferente. Então ele precisa de um salário diferente. Agora você que já está aí há anos, né? Fazendo a sua odontologia de excelência, tendo diversos cursos, porque aí a gente já está falando de valor, né? Aqui o que eu falei para vocês é uma parte objetiva da precificação, com dados reais do seu consultório. Quando você chegou no preço mínimo lucrativo, objetivo, aí você tem todo o seu valor, né? Porque olha aqui, eu tenho 19 anos de formada, eu já fiz diversos cursos, a minha formação é uma formação numa faculdade, numa especialização sólida, né? Eu sou da USP. Então assim, eu investi em mim e esse investimento precisa retornar, porque esse investimento eu vou transformar a vida dos meus pacientes, dando melhores tratamentos. Eu invisto em melhores materiais, mas cada consultório tem a sua realidade e ninguém está certo ou errado. Então, se no outro consultório o valor é menor, se o paciente não pode pagar por um valor que o seu consultório está cobrando, desculpa, não é você que tem que baixar. Porque se você baixar, você vai começar a colocar dinheiro do seu bolso. Então, se você montou o seu consultório e toda a sua vida clínica baseada na sua história, você precisa cobrar por isso. Então é isso que eu falo aqui para vocês, gente. A parte financeira é a base da nossa vida. É a base porque é através do dinheiro que você ganha de forma íntegra, né? Todo mundo estuda e faz as coisas da forma correta. É esse dinheiro que vai fazer o ciclo da sua vida ser bom ou ter uma qualidade baixa. E a gente precisa gastar, né, a nossa energia com coisas do consultório, com coisas para transformar a vida dos nossos pacientes e trabalhar todos os dias com toda essa responsabilidade e ainda aqui, né, com a nossa mente, o nosso coração, com estresse, ansiedade, porque tem conta para pagar e não tem dinheiro para entrar, não vale a pena. Né? Não vale a pena a gente desenvolver uma odontologia diferenciada e ainda ter que pagar do bolso para a gente realizar isso. O objetivo de um consultório lucrativo é fazer com que você, colega dentista, desenvolva uma boa odontologia e que você tenha uma qualidade de vida. Que você consiga construir a sua reserva de paz com o lucro que você gera todos os meses e que você consiga também planejar lá na frente a sua aposentadoria no momento que você precisa ter tranquilidade e que você não sofra por conta de ter que baixar o seu padrão de vida, de ter que passar dificuldades financeiras, porque você trabalhou anos, não parou para pensar nesse planejamento e aí ficou dependendo só do INSS. Se o seu consultório não é uma empresa sustentável na parte financeira, você vai viver uma vida aí de montanha-russa e vai chegar lá na frente, talvez, não podendo parar de trabalhar. E a gente sabe que nosso corpo tem limite, né? A nossa profissão, ela judia um pouco da gente, né? Em termos de posição, de dor, de visão, enfim. Então é isso que eu coloco aqui para vocês, gente. Uma odontologia que te dê frutos.
Só que para isso, sim, a gente precisa fazer essa gestão financeira, a gestão dos outros processos no consultório, e dentro da minha mentoria e da minha consultoria, você tem a possibilidade de realizar toda essa gestão de uma forma mais simples, né? Você não precisa ser um gestor, porque a ferramenta já vai te dar isso de forma automatizada. Tá bem? Então é isso. Obrigada e parabéns vocês que estão aqui, porque vocês estão dando um primeiro passo nesse degrau aí, rumo ao crescimento financeiro do seu consultório de forma íntegra, de forma inteligente. Então a gente se vê na próxima quinta e logo nós vamos ter a abertura da mentoria e consultoria para quem quiser fazer parte desse mundo das finanças odontológicas estratégicas, eficientes e de forma simplificada. Até mais. Obrigada.